Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos direto partir com o começo dessa orientação, porque chegamos ao ponto, desde quando demos início a essas orientações, por desígnio sempre da lei e da justiça divina, para trazer a luz da verdade até cada um de vós, isso vale para toda a humanidade. O que? A realidade, o funcionamento das coisas e como a humanidade se encontra nesse final de grande ciclo. O que está acontecendo? O que está verdadeiramente por trás das cortinas? O que há de oculto, o que há de macabro, o que há de charlatanismo, o que há de influências obscuras que está permeando em meio à experiência humana, como um todo. A parte religiões, a parte filosofias, a parte conceitos daquilo que seja certo ou errado, bem ou mal, luz ou trevas. É sobre isso que vamos falar nessa orientação. Por quê? Porque chegou o momento, depois de vos preparar a respeito de situações, podemos dizer, corriqueiras, que são situações que estão acontecendo a toda hora e a todo momento, naquilo que envolve a sua vida material e a condição espiritual que cada um está, ou o ponto da caminhada universal que cada um se encontre. Para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, então tem todo um trabalho, tem toda uma série de orientações essas, todas permitidas com o aval, com o direcionamento da lei da justiça divina, para que cada um de vós possa se atentar, passe a abrir os olhos, abrir os ouvidos para aquilo que seja a verdade perene, aquilo que não importa que seja nesse ou em qualquer outro dos incontáveis universos. Não importa a dimensão, não importa o plano, não importa se isso está em condições do macro ou do microcosmos, do visível ou invisível, essa verdade ela permeia toda essa criação, sendo o pilar principal que rege tudo isso que vós conhece como plano da manifestação ou a criação. Claro que rodeado a esse pilar principal temos as 7 leis universais declaradas, mais uma oitava acima, que é a que faz com que todas essas leis estejam funcionando em um sincronismo perfeito. Mas não estamos aqui simplesmente para falar das leis universais ou daquilo que está envolvido a esferas superiores. Porque se trata justamente de cada um de vós que estão aqui em experienciação. E não só sobre o aspecto dessa encarnação ou reencarnação, como vós preferir, mas estamos dizendo todo o período que cada um de vós, desde a primeira vez que adentrou a essa experiência, ou como nós costumamos utilizar a alegoria, a essa sala de aula. Saibam o seguinte, que vimos durante muito tempo as condições da humanidade, que ela vem de uma certa forma sendo pacata, sendo passiva, não por querer, deixo bem claro, não por maldade, também deixo bem claro, mas simples fato de trevas da ignorância, permitindo, autorizando, abrindo, escancarando as portas para determinadas propostas aqui feitas a cada um de vós. Quando eu falo aqui, é sobre o quesito essa experiência humana em cima dessa terra. Vamos então esmiuçar um pouco as coisas. E vamos espalancar
muitas situações que andam acontecendo, que vêm acontecendo durante muito tempo, que estão acontecendo agora e que vão continuar acontecendo durante um bom tempo. Então é importante cada um de vós estarem com os ouvidos atentos, de preferência até de olhos fechados, para que vós sinta aquilo que são os padrões vibratórios correspondentes a tudo que vai ser dito aqui. Porque isso irá chocar cada um de vós. Muitos restarão incrédulos, mas isso está dentro da normalidade, isso está dentro das probabilidades, certo? E cada um é livre, obviamente. Por quê? Porque começo a falar justamente sobre a condição da seguinte forma. Assim como Buda, ou assim como René Descartes, que é o pai da filosofia ocidental, e Buda, como podemos dizer, como mais próximo daquilo que é a condição humana atual de experienciação, também afirmava lá nas condições do Kalama Sutra a seguinte coisa: faço minha as palavras deles. Para que vós conheça a verdade, para que vós tenha contato com essa verdade perene, que não é a verdade absoluta. Entenda, verdade absoluta só se encontra naquele que tudo é. O todo, o incognoscível, aquele que não pode ser nomeado, nem restringido. Mas a verdade, ali a níveis de manifestação, sim. Porque isso é o que permeia, é o que faz com que as engrenagens da criação continuem no seu sincronismo e no seu ritmo adequado. Então, obviamente, não estamos falando único e exclusivamente, quando falamos dessa verdade, único e exclusivamente do plano Terra, dessa experienciação de terceira e quarta dimensão relacionados a espaço-tempo como unidade de medida que vós estão habituados. Até mesmo sobre os aspectos da ciência aqui da Terra. Muito bem, então vamos lá. Do que se trata essas condições, essas revelações que irão chocar a cada um de vós? Vamos iniciar falando, obviamente, daquilo que o ser humano mais tem feito em meio à humanidade. Se trata do sacrifício. Desde pequeno, todas as pessoas ouvem que devem se sacrificar, que devem pagar um preço para poderem chegar aonde querem. Claro que quando falamos desse querer, estamos falando da condição ilusória, máscaras do ego, sombras internas para ocultistas e esoteristas e demônios internos utilizados muito por religiosos. Então, geralmente esse querer ou pensar que sabe aquilo que quer é uma ilusão. Saibam disso, porque vós não conseguem enxergar nitidamente devido às programações instaladas nesse inconsciente individual de cada um de vós, desde quando lá vós são crianças ainda muito pequenas. Que depois, quando adentram na idade da pré-adolescência em diante, isso vai então criar raízes profundas, muitas das vezes ligadas a bloqueios e traumas psicológicos ligados ao quadro mental e emocional, obviamente advindo da condição experiencial de estar aqui vivendo. Colocar objetivos na vida, vindo com programações de que vós deve estudar, que vós deve se casar, se vós quer ser um homem ou uma mulher aceito na sociedade,
se vós quer haver credibilidade, vós deve ser casado. Vós deve ter filhos, porque se vós não for casado, não tiver filhos, isso para a sociedade, mesmo que ela não te diga de forma clara e direta, cara a cara, mas isso está acontecendo por trás das cortinas, vós é visto como uma pessoa a não se confiar. Porque, afinal de contas, não é óbvio o conceito ligado a isso que estou falando? Porque veja, se uma pessoa ela é casada, que seja esse homem ou essa mulher, são casados, eles têm filhos, então significa que eles têm uma casa para manter, eles têm contas para pagar, eles têm um filho do qual, pequeno, eles não podem se aventurar à torta e à direita, aquilo que é diferente de quem não é casado, daquele que não tem filhos, daquele que não tem uma família a poder sustentar, a manter. Então significa que a pessoa que é solteiro, por exemplo, mesmo ele sendo responsável, mesmo ele sendo dotado de qualidades ímpar, mesmo assim, ele não poderá e não conseguirá, raro as condições, que eu vou dizer alguma dessas condições, rara as pessoas que vão conseguir galgar lugares de trabalho, cargos de confiança, cargos de comando, que aquele que fará a pessoa ganhar mais dinheiro, aquele que fará a pessoa obter uma segurança financeira para si e para aqueles de sua família. Quais são essas exceções? Essas exceções estão ligadas a favorecimentos, como favorecimentos sexuais, diretamente dizendo, aonde as pessoas utilizam do seu corpo físico, do seu belo estereótipo como ferramenta de negociação, que isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo, certo? E também condições também ligadas a favorecimentos, a favores. Por quê? Porque às vezes o pai de alguém é uma pessoa muito influente e tem negócios para com aquela empresa, ou poderá ter. Então essa empresa recruta essa pessoa solteiro para ter um cargo de confiança, mas mediante sempre uma negociação, uma troca. Ponto. Porque em cima dessa situação podemos desdobrar toda uma orientação. É só para que vós acompanhem o contexto do sacrifício. Então, cada pessoa está se sacrificando a um ponto. Materialmente, boa parte de vós estão trabalhando naquilo que vós não gostam de trabalhar. Boa parte de vós não gostam de trabalhar, porque tem muita gente que diz, eu amo trabalhar. Mentira! Vós não ama trabalhar coisa nenhuma, vós não ama levantar cedo, deixar a sua cama quente ou aconchegante, vós não ama deixar os seus filhos, o seu conforto do seu lar, para vós sair embaixo de chuva, de frio ou de condições adversas de distância, por exemplo, para ir enriquecer os seus chefes. Não, aquilo que vós diz que vós ama trabalhar são duas situações pontuais. Ou porque vós se habituou a isso, e isso se tornou um hábito, então vós não consegue ficar sem, vós se tornou um viciado em trabalhar. Ou então vós é daqueles poucos privilegiados que está trabalhando naquilo que ama fazer. Ah, seu tranca-ruas, mas vós está falando então que o trabalho não presta, que o trabalho não é necessário? Não, o trabalho é necessário. Afinal de contas, vós estão utilizando uma roupa biológica, um corpo físico, no qual ele tem que ser mantido. Vós o tem que vestir, vós o tem que nutrir, ele tem que beber, ele tem que honrar também outros tipos de compromissos, né, que vós usufruem no conforto de suas casas, dos seus lares, como luz, como água, como infraestrutura como um todo.
Não é verdade? Então, o dinheiro é necessário, mas estou sendo pontual em dizer que boa parte das pessoas, se não a maioria, está trabalhando, está fazendo algo porque precisa fazer. Ele só tem aquela alternativa momentaneamente. Ele faz aquele trabalho ou o filho não tem o leite para beber. Ele faz aquele trabalho ou ele será despejado. Ele faz aquele trabalho ou então ele sofrerá as consequências. Então, isso também está dentro do sacrifício. Que muitas das vezes vós são até bem mais dinâmicos, eu vou usar esse termo, do que os mandatários de trabalho, os seus chefes. Mas vós tem que se submeter a acatar as ordens e executar o trabalho pelo qual vós estão trocando horas da sua vida por valores, por somas em dinheiro. Que muitas das vezes essa soma, vós mesmos sabem que é quase que insuficiente para arcar com as suas despesas. Quem dera usar desses valores, que são baixos, para construir um futuro seguro. Então, em poucas palavras, as pessoas estão limitadas, sofrendo através do sacrifício. Certo? Mas e qual que é a saída para isso tudo? Vamos chegar lá. Vão acompanhando a linha de raciocínio. Lembro a todos vós que essa linha de raciocínio é como, por mais que iremos falar aqui a respeito de verdades que irão impactar cada um de vós, sem sombra de dúvida, mas está em uma condição resumida, porque precisaria muito mais tempo para esmiuçar nos mínimos detalhes, certo? E se for necessário, mais à frente, iremos nos aprofundar, descer a níveis mais profundos sobre o que estamos aqui revelando. Então, veja que tem essa situação do sacrifício. Isso lá no plano físico, lá a condição que cada um tem de vós de levantar cedo e trazer o pão de cada dia para casa. Isso começa aonde? Começa lá na família. Boa parte de vós, que tem certa idade, começou a trabalhar quando era ainda menino ou menina. Assumir responsabilidades, pagar contas, muitas das vezes assumir relacionamentos ou constituir família ainda muito jovens. Outros, já mais recentes nessa humanidade, mais novos, vamos usar o termo, também contribui com o seu sacrifício, dedicando parte da sua vida, ou seja, anos, décadas, a estudar para um dia então exercer uma específica função ou profissão, para daí a partir disso entrar no mesmo ritmo dos demais, estar trabalhando todos os dias para construir um futuro confortável ou pelo menos digno. Agora, da parte que diz respeito ao seu espírito, à sua alma, temos a parte ligada a toda e qualquer espécie de espiritualidade ou aquilo que vós possa entender como forças invisíveis, do qual o sacrifício também estará presente, mas esse sacrifício é disso que vamos falar a partir de agora, que vai vos chocar. Quando vós está em uma igreja evangélica, protestante também, ou mesmo lá católica, o que acontece? Então, para as igrejas protestantes e católicas, temos ali no altar, perante o púlpito, o quê? Um pastor, uma pastora, correto? Esse termo pastor, ele advém do bom pastor, que tem como espelho quem? Jesus, o bom pastor, aquele que não abandona nem sequer a ovelha que está desgarrada. Muito bem. Só que esses seres humanos encarnados estão distantes daquilo que seja colocar em prática os exemplos deixados por Jesus ou por outros grandes mestres.
certo? Isso é óbvio, isso é observável no dia a dia de cada um. Muito bem, então temos esse pastor, e então se temos um pastor, teremos um rebanho, teremos as ovelhas, vamos dizer dessa forma. Tendo ovelhas, para esse pastor, então, pastorear, guiar, conduzir. Só que, quando eu estou usando o termo pastor, não é único e exclusivamente direcionado às igrejas, à manifestação evangélica ou à protestante. Não, porque também tem o padre no catolicismo, certo? Tem o babalorixá lá nos barracões de candomblé, tem também aquilo que é os dirigentes espirituais ou pais ou mães de santo dentro de terreiro de Umbanda, dentro de terreiro de Quimbanda. Temos também aquilo que são determinados monges em atividades ligadas à linha do Oriente, e daí se segue. Certo? Então, aquilo que eu estou falando aqui vai acontecer a mesma coisa em todas as religiões. Só que, novamente, é a maioria, não são todos. Repito, a maioria, não são todos. E já falamos em termos de percentagem aqui para vós também, que corresponde, em um quadro geral, 80% de igrejas evangélicas, de igrejas protestantes, de todas as vertentes, 80% daquilo que são igrejas, congregações ligadas, né, ou paróquias ligadas ao catolicismo, 80% daquilo que seja terreiros de Umbanda ou tendas ou casas ligadas ao kardecismo, 80% daquilo que são barracões de candomblé, 80% daquilo que está ligado ao âmbito de quimbanda, 80% daquilo que esteja ligado ao âmbito da magia, sociedades secretas e tudo mais, que a lista é grande para se falar, está dentro desse conceito que eu estou exemplificando para que vós entendam o que está acontecendo aqui e agora. Então, o que acontece? Quem está à frente, vou utilizar agora não mais o termo pastor. Utilizei até agora para que vós entendam que existe alguém na liderança guiando e conduzindo esses fiéis, esses seguidores. Então vamos chamar em termos gerais, para toda e qualquer forma de espiritualidade, como dirigentes espirituais. Então, 80% desses dirigentes espirituais têm acordos diretos ou indiretos com as forças ocultas, com Yahvé, com os arcontes ou com grandes das trevas. E ainda existem outros que são pilares menores também, mas vamos falar desses pilares menores em outra ocasião para não se estender muito e não perder o fio da meada. Porque a coisa aqui é séria, mas é muito mais do que séria. Estamos ao ponto de mencionar escandaloso, terrível, macabro. O que acontece com esses 80%? Que são aqueles, o quê? São aqueles que estão ligados às corrupções, ao tirar proveito daquilo que é a posição que se encontram perante pessoas fragilizadas dentro das suas condições emocionais e mentais e também a respeito das suas trevas de ignorância, certo? Então, muito bem. Então, esse 80%, não todos, repito de novo, antes que alguém vai dizer que o tranca-rua jogou todo mundo dentro de um saco. Não, é 80% em termos de percentagem. Então estamos falando de uma condição massiva muito grande.
estão tendo acordos com esses seres, e quem está sendo ofertado em sacrifício são vós. Já fizemos uma orientação prévia para preparar, vamos dizer, o vosso espírito, a vossa mente, falando sobre ambientes como terreiros de Umbanda e até de Quimbanda, do qual certos dirigentes, para não serem prejudicados por essas entidades trevosas e para continuar obtendo o benefício de ganhar muito dinheiro, então entraram em acordo com essas entidades obscuras para oferecer como oferenda a cada um de vós ao seu sangue, oferecer o seu sangue. Não que eles vão fazer uma ritualística a ponto de fazer com que vós desencarne. Não, eles querem manter vós bem vivos, mas reféns e entregues, submissos completamente ao sacrifício. Completamente ao sacrifício. Que sacrifício é esse? Energético, dos dons espirituais que cada um de vós obtém. Cada um de vós tem muitos dons espirituais e psíquicos, porque já falamos em orientação, inclusive, daquilo que é o usurpar dos poderes psíquicos de boa parte da humanidade, promovido por situações, como já falamos em orientações passadas, sobre apresentações de pessoas muito famosas, que são portais, instrumentos pelos quais essas habilidades psíquicas estão sendo usurpadas, ou mais claramente dita, roubadas. Certo? Muito bem, as consequências disso já falamos sobre na orientação anterior. Então, quem quiser saber mais, então vá lá, porque não tem tempo hábil para repetir tudo de novo aqui. Muito bem, então, como acontece esse sacrifício? Então, é conseguir o quê? Fiéis, seguidores, para esses locais, esses templos, essas searas, esses terreiros, essas casas de oração, né? Esses mosteiros, enfim, os ambientes ligados à religiosidade, do qual então a pessoa chegou, vós é médio, vós só está passando essa dor de cabeça, essa dificuldade, vós só foi traído, vós só perdeu a companheira, vós só perdeu o negócio, vós só está doente porque vós é médio e vós não está trabalhando, vós não está exercendo a sua mediunidade, por isso que vós está passando tudo isso. Mas pare e pense, a partir do momento que vós assumir essa responsabilidade, que vós começar a trabalhar com a espiritualidade, a sua vida vai mudar. Mas adivinhe, não muda coisa nenhuma. Vai mudar para muito poucos, mas poucos que eu falo é uma quantidade ínfima, que esteja relacionado à mediunidade verdadeira e legítima. Quando eu falo mediunidade, estou falando no quesito específico, que é o que vem na mente de cada um de vós, incorporar entidades para servir como a ponte entre o espírito e a matéria. A mesma coisa vai acontecer em outras religiões. Então a pessoa vai adentrar e provavelmente, se ele for um bom fiel, se ele for um bom manifestador da fé, então ele vai se tornar o quê? Um obreiro, um evangelizador. Lá em outra religião vai se tornar o quê? Vai integrar grupos de jovem, tá? Vai integrar o quê? Renovação carismática. Vai entrar para um seminário, ou vai se tornar o quê? Um sacerdote sobre qualquer aspecto ligado a qualquer religião. Mesmo aquelas consideradas pagãs.
Quem é de vós que não quer ter o poder na mão? Todos vós querem ter o poder na mão. Qual o poder? O poder, de fato e de verdade, mudar essa condição de vida. Que não é vida, é sobrevida. Porque boa parte de vós estão sobrevivendo. Isso já cansamos de falar. Agora, o que acontece? Então, te é jogado essa isca. Para aqueles que conhecem o que é uma arapuca, arapuca, para aqueles que não conhecem, é uma armadilha que, se é preparada, essa armadilha, essa arapuca, ela é camuflada naturalmente, vai aparentar para aquilo que se pretende prender naquela armadilha como uma coisa completamente natural. Então vem camuflada e é posto o que dentro dessa armadilha, dessa arapuca? Uma isca. E adivinha que isca é? As ferramentas diabólicas do medo, da culpa e da ganância. E vai pegar, e tem pego muito, mas muita gente na humanidade. Tem pego muita gente. Porque se não pega na culpa, pega na ganância. Se não pega na culpa e na ganância, pega no medo. E essa é uma ferramenta diabólica utilizada na política, é utilizada na economia, é utilizada dentro da família, é utilizada em meio à sociedade, é utilizada dentro de cada uma das religiões de forma constante. Agora, façamos atenção a um fato e estejam presentes daquilo que eu vou dizer agora de uma forma bastante calma e clara. O propósito dessa orientação não é apontar o dedo para ninguém, não é identificar um culpado. Nós estamos aqui para revelar o veneno. Revelar o veneno, para que uma vez vós sabendo sobre o veneno, vós tenha condições de ir ao encontro do antídoto. Porque é esse veneno que tem envenenado a sua vida, é esse veneno que tem tirado a sua saúde, é esse veneno que tem feito vós sofrer e estar limitado, a não poder manifestar tudo aquilo que cada um de vós pode, que é muita coisa. Independente de raça, independente de cor, independente de cultura, de altura, de peso, não importa. Todos vós podem realizar muitas coisas, e coisas grandiosas. Agora, vós tem sido, então, envenenado, assim como seus pais foram envenenados, assim como seus avós, bisavós, os seus antepassados de carne. Todos, então, não procurem culpabilizar os seus pais, os seus avós, os seus responsáveis. Não procurem culpabilizar nem mesmo pessoas como dirigentes, muitos dirigentes espirituais que estão fazendo esses acordos de forma consciente para poder colocar vós como oferenda em cima desse altar. Para oferecer a força vital que está contida no seu plasma, no seu sangue, aquele que corre nas suas veias, e também na energia, o prana, que percorre nas suas veias astrais. Que estamos falando daí sobre vibração, estamos falando sobre energias, sobre magnetismo. Então, de uma certa forma, então vós tem sido o quê? Vós tem sido utilizado, tem sido pego nessas armadilhas, nessas arapucas tentadoras, mediante a sua condição de sofrimento, a sua condição de fragilidade, a sua condição de ignorância. Quando eu falo ignorância, não é o mal educado. Não é a pessoa que é, vamos dizer,
rústico demais, sistemático demais. Não, eu estou falando ignorante no sentido literal de não saber o funcionamento das coisas, daquilo que cada um de vós conhece como vida, que é essa experienciação. Mas saiba que em todas as humanidades sempre existiram aqueles que mantiveram a chama da verdade acesa. A chama da verdade jamais se apagará. E a humanidade, no ponto que se encontra, se dirigindo ao final desse grande ciclo, dito por nós, final de grande ciclo, para algumas religiões, o apocalipse, para outras condições, o fim dos tempos, para outras, transições planetárias. E tem muitos outros termos. Não importa o termo, a situação é uma só. Então, a esse ponto, existem forças obscuras que querem que vós esteja como joio, na hora da separação do joio do trigo. Para quem não conhece esse termo, significa a separação dos escolhidos e autoescolhidos daqueles que não herdarão a nova terra, não darão início a um novo ciclo da era da luz, por exemplo, que é os termos que eu estou utilizando, bastante conhecidos e divulgados. Então, para que vós tenham uma linha de raciocínio bastante retilínea, bastante clara a respeito do que estamos falando, da importância e a grandeza do que estamos revelando. Então, significa o quê? Significa que costumamos, né? Eu, particularmente, nas minhas orientações, costumo contar uma historinha. Que existe um grupo de amigos que caminham conversando e brincando em meio a fazendas, em uma tarde de outono. Então, esses amigos caminham e brincam, até que eles se deparam com um grande lago. Então, a paisagem é exuberante, é encantadora. E daí, um olha para o outro e fala, olha, esse é um lugar bom para que nós possamos nos banhar, possamos entrar nessa água, brincar nessa água. E todos concordam. E daí um fica jogando a batata quente para o outro. Quem vai primeiro? Não, vai vós. Não, vai vós primeiro. Até que um se irrita, tira a camisa e pula dentro do lago. Só que a água do lago, ainda mais devido a ser outono, essa água está gélida, como uma água da mina. Quem já teve a oportunidade de ver uma água que nasce de uma mina, sabe que essa água ela é tão ou mais gelada do que a água que vós bebem dessas geladeiras. Então esse moço que pulou primeiro, ele sofre o choque dessa água absolutamente gélida, que lhe dá calafrios, e ele se arrepende por ter pulado primeiro. E daí então, mas ele está lá dentro da água, é inevitável, ele já pulou. Então os outros amigos perguntam, e aí meu amigo, como está essa água? E ele olha para eles e diz, pode pular, a água está boa. Por quê? Porque ele não quer passar aquela situação sozinho. Essa pequena alegoria serve para que vós entenda que essas forças, elas continuarão sendo forças potentes, mesmo depois da passagem ou final desse grande ciclo, essa transição. Só que elas não estarão na nova terra. Elas permanecerão aqui nessa terra, que corresponde ao 4º dia da criação. Essa situação dos dias da criação, não se apeguem a isso no momento, porque ainda vamos orientar a respeito dos 7 dias da criação.
para que vós entendam o que isso significa de fato e de verdade. Muito bem, então continuando. Então essas forças vão permanecer aqui, assim como o joio. As pessoas que então não atingiram um grau consciencial, ou então não despertaram, não abriram os olhos, não deram abertura à verdade, essas pessoas, elas serão, ou alguns permanecerão aqui nessa velha terra, nesse quarto dia da criação, mas muitos serão realocados para locais, para experiências condizentes com o seu estado consciencial. Certo? Muito bem. Então, eles querem o quê? Eles querem o maior número de reservas possível. Reservas do quê? De alimento. Esses seres se alimentam de poderes, se alimentam de vibração, de energia. E essas energias são energias de medo, são energias de ignorância, de raiva, de ódio, de guerras, de tudo que é denso. Se muitos herdarem a nova terra, se tornarem escolhidos ou auto-escolhidos, restará muito pouco joio a ser ceifado. Então significa o seguinte, significa que esses seres, como eles não vão fazer essa transição, porque eles não têm condições de fazer isso, a condição deles mesmo limita eles a, pelo menos, se aproximar dessa possibilidade. Então eles vão estar ligados ao ambiente onde tem esse joio, e daí eles precisam, como em uma época de vacas magras, dos quais, então, um fazendeiro recolhe toda o seu plantio e estoca em uma espécie de celeiro para que o momento de inverno, para o momento de escassez, onde não se dá para plantar, onde não se tem colheitas, ele tem alimento para ele, para a família e para os seus animais. Não é assim? Então essas forças obscuras querem que a maior quantidade de cada um de vós reste como joio, porque vós serão esse alimento, essa estocagem, para que eles então continuem fazendo o que estão fazendo aqui. O que já fizeram no passado, sobre aspectos de outras civilizações, inclusive. Mas é isso a condição chocante, seu Tranca-Rua? Não é. Isso é uma parte. Isso é o início. Vamos nos aprofundar mais. Por quê? Porque essa condição faz o quê? Faz com que vós, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, seus amigos, seus animais, suas plantas, sua vida, sua caminhada, sua experiência aqui como ser humano esteja toda comprometida. Esteja quase que por completo nas mãos desses seres obscuros. Mas saibam do seguinte, como já orientamos lá a respeito de quem é Yahvé, de quem é os arcontes, eles não obrigam vós a fazer nada. Eles não têm esse poder. Assim como falamos lá atrás em outras orientações, não existe ser dentro da criação que tenha poder sobre o ser humano, que tenha autoridade sobre o ser humano. Nem Yahvé, nem arcontes, nem as próprias forças ocultas, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem trono, nem potestade. Nenhum deles tem autoridade ou poder sobre o ser humano, a não ser aquele que usamos o termo em cima dessa terra, que seja o Pai, o Divino Pai ou a Divina Mãe de cada um de vós, que é o incognoscível, o Criador de todas as coisas, que não é Yahvé, não é Javé,
que não é Brahman, certo? E tantos outros nomes. São muitos os nomes relacionados só a esse Deus. Porque sim, ele pertence à esfera dos deuses, né? Mas não é um espírito humano, é um ser dimensional, Yahvé. Yahvé, arcontes, anjos, arcanjos, querubins, tronos, potestades, toda essa situação que vós já estão cansados de ouvir e cansados de falar, eles não possuem em sua constituição original sentimentos ou emoções. Só o ser humano é dotado de sentimentos e emoções, certo? Por que estou dizendo isso? Porque isso irá, obviamente, justificar, ou não vou usar a palavra justificar, porque vai soar meio como uma muleta, uma desculpa, mas sim vai evidenciar as atitudes de Yahvé lá no Antigo Testamento, usando de excesso de autoridade, excesso de poderes psíquicos, pragas, né? Raios, fogo e enxofre, transformar pessoas consideradas dignas por ele mesmo em estátuas de sal. Isso não é uma alegoria, seu tranca-rua? Não, isso não é alegoria. A mulher de Ló foi verdadeiramente transformada em uma estátua de sal por Yahvé, porque desobedeceu. Porque Yahvé, ele age como o quê? Alguns estudos em cima da Terra de encarnados, de pessoas ligadas ao âmbito da psicologia e da psiquiatria, avaliando os atos, as situações ligadas ao Antigo Testamento, eles vão comparar Yahvé a um ser psicopata. Isso não é minhas palavras, isso vós podem ir lá e se certificar a respeito disso. Não estou dizendo que seja isso, mas para vós entender que se trata o quê? De um ser completamente privo de emoções ou sentimentos. Porque a realidade não é que ele haja como um psicopata. Não, ele age conforme o quê? Um general, um militar, no qual existem regras, essas regras é as regras dele. Se vós seguir todas as regras dele, repito, todas, não é 90%, não, todas as regras dele, vós será beneficiado de alguma maneira. Se vós, na ausência de pelo menos uma das regras dele, vós sofrerá as consequências, certo? Então, para ali fazer um resumo bastante claro a respeito da condição, né, lá desse Deus do Antigo Testamento. Por isso Jesus vem e faz nova todas as coisas. Tá? Vamos falar sobre essa transição, né, de situações em outra ocasião. Mas está bem, então o ser humano não pode ser comandado, não pode ser utilizado de poder para fazer o ser humano fazer o que esses seres, o que essas forças ocultas querem. Não, mas ele pode ser manipulado. Se vós, então, desde pequeno, assim como seus pais e os seus avós e daí por diante, cresceram ouvindo que existe um Deus, que existe uns mandamentos. Se vai seguir esses mandamentos, vai para o céu. Se vai corromper algum deles, vai estar no inferno, ou na melhor das hipóteses, num purgatório. Não vou nem utilizar os termos adquiridos, né, do kardecismo sobre aspectos de umbral, porque umbral nada mais seria como algo como purgatório. E daí aquilo que são os... ali cada condição vai se denominar a uma alegoria respectiva para cada religião ou seita. Muito bem. Então temos essa condição. Então é feito o que? Propostas para vós. Só que vós tem dentro dessa sua mente física, desse seu cérebro, principalmente na parte do inconsciente individual de cada um, programações sociais, de leis, familiares,
institucionais como um todo, do qual a base desses conceitos, dessas programações, vou dizer em termos gerais, são cristãs. Para aqueles que conhecem de história, vão saber, obviamente, que quando começa a se instituir leis, regras, para que um início daquilo que se tornará uma sociedade comece a estar organizada, a base dessas leis que vai reger essa futura comunidade ou, posteriormente, né, sociedade, está como base os 10 mandamentos. Tanto que até nos dias de hoje, então, quando alguém vai prestar depoimento, ele vai perante um júri, ele é obrigado a fazer o quê? A colocar a mão sobre a Bíblia, que representa como se fosse a palavra de Deus, e ele então dizer as seguintes palavras, né? Juro dizer a verdade, toda a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Certo? Então temos a base das famílias, mesmo para quem esteja dizendo, não, a base da minha família nunca foi católica, nunca foi protestante, nunca foi gnóstica. Não, a base da minha família, ela foi o quê? Ateia, ela foi espírita. Não importa. Vós não parou ainda para perceber que 80% das pessoas encarnadas estão ligados direto, praticamente, às religiões consideradas como cristãs? Ou catolicismo apostólico romano, protestantismo e as condições das igrejas evangélicas, por exemplo, que todas somadas constituem 80% das pessoas que estão encarnadas. Então não adianta se vós nasceu em um berço espírita. Porque veja, vós não está lá dentro do kardecismo e existe um evangelho segundo o espiritismo? Vós acham que o termo evangelho, lá por Kardec, quando ele começou a ter essa experienciação, essas conexões que ele passou a ter, e olha que Kardec era um cientista, um homem de ciências, certo? Kardec não era uma pessoa qualquer, era até influente no seu meio. Então ele não usa Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas depois ele vem orientado, guarda caso, a utilizar o quê? Termos oriundos da maior religião, daquela que mais influencia, daquela que mais está presente, certo? Por motivos até mesmo históricos, para não falar quase todo ele histórico, porque também tem conceitos ligados aos planos invisíveis, né? Do qual o que acontece? Vai ser, direto ou indiretamente, vós que seja kardecista, vós que seja umbandista, vós que seja ateu ou ateia, vós vai estar trabalhando para um cristão. Ou vai estar trabalhando com um umbandista, ou com um budista, ou com um muçulmano. E todos eles vão estar falando sobre religião, falando sobre Nossa Senhora, falando sobre a Virgem Maria, falando sobre Jesus, falando sobre São Jorge, falando sobre o Orixá, falando sobre o guia, falando sobre entidades, falando sobre mestres ascensionados, falando sobre aspectos de magia, falando sobre Salomão, falando sobre situações das mais adversas, toda hora e todo momento, direto ou indiretamente. E aquilo que vai para o seu inconsciente é tudo aquilo que está em uma condição de repetitividade, repetição. Por isso, grandes empresas
estão, mesmo sem ter a ver precisão, elas constantemente são as que mais fazem propagandas nesses aparelhos de televisão e desses aparelhos que vós não largam das mãos. Certo? Por quê? Porque isso vai para o seu inconsciente e mesmo que aquilo não te interesse nesse momento, em algum momento, sem sombra de dúvidas, vai precisar de alguma coisa a respeito daquilo. E adivinha? A propaganda ou a repetição que mais foi para o seu inconsciente é onde vós irá buscar ajuda, é onde vós vai buscar ou comprar a mercadoria, é onde vós vai atrás de receber respostas no quesito religião, por exemplo, ou espiritualidade. Então todos estão sofrendo, é como Shakespeare. Shakespeare cansava de dizer que o ser humano estava como num palco, onde a vida é uma grande peça de teatro. Quando esse ser humano então descobre não ser o personagem, ele simplesmente estar executando um papel, então acontece o seguinte, que ele passa então a escrever a partir de então aquilo que será a caminhada daquele personagem. Até ele descobrir que ele não é o personagem, quem está escrevendo esse script, quem está escrevendo a história ou ditando as regras que aquele personagem irá passar, quem ele vai ser, o que ele pode ganhar, até onde ele pode ir, será pessoas estranhas, forças ocultas. Quando essa pessoa descobre não ser esse personagem, que ele só está utilizando desse personagem para finalidades de experienciação, sobre o aspecto de dualidade, então o caminho dele muda, ele se torna livre. Ele conheceu a verdade e ele se torna livre. Então ele retoma esse papel que até agora o personagem dele estava vivendo, sofrendo, limitado de todas as maneiras, segundo forças obscuras e pessoas alheias. Por quê? Porque ele passou a vestir o que as pessoas achavam que ele devia vestir. Ele passou a comer o que as pessoas disseram que ele deveria comer. Ele começou a frequentar o que as pessoas disseram que ele tem que frequentar. Tudo isso para ele pertencer a algum tipo de grupo. Só que quando ele se liberta, então ele retoma esse livro da própria vida, essa planilha, essa prancheta, e daí ele começa a partir de agora mudar a história desse personagem, segundo o seu próprio caminho. Mas ele não abandona o papel que está executando, certo? Por quê? Porque existe o saber do funcionamento das coisas. E é esse despertar da identificação com o eu ilusório, com essas máscaras, que essas forças não querem que vós acessem. Eles não querem que vós acessem a verdade. Eles não querem que vós se libertem. Porque isso significaria matá-los de fome, em poucas palavras. Eles têm se alimentado de vós dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro de terreiros, em todos os lugares. Eles têm se alimentado de vós de forma constante, aos poucos. Por isso que muitos de vós está envelhecido, não é só por estar trabalhando de sol a sol, não é só por estar em uma condição de sobrevivência, de não poder se alimentar com tudo que vós poderia se alimentar, vós, os seus filhos, enfim. Então saiba, toda essa ritualística, como já foi questionado, mas a Umbanda, a Quimbanda usa sacrifício animal. Exatamente, né? Por quê? Porque boa parte de quando isso acontecia com maior frequência, já falamos, não existia o imolar ou sacrificar de um animal simplesmente para uma ritualística, a não ser a ritualística da própria sobrevivência, porque as pessoas viviam em ambientes rurais, ou de cidades onde tinha-se pouca gente. Então cada pessoa tinha sua criação e então usava dessa criação para alimentar a família, certo? E depois os restos, para não se jogar fora,
então se utilizava como oferenda. Não é essa banalidade, essa crueldade, essa falta de discernimento, essa falta de respeito para com os animais como um todo, que muitas pessoas têm colocado em ato, de sacrificar animais ou impregná-los de doenças, pragas e soltá-los na natureza para que sofram até morrer, ou então de sacrificá-los e deixá-los ali simplesmente para impressionar os incautos, as pessoas leigas, as pessoas aquebrantadas, porque a pessoa vai ficar impressionado quando tem um sacrifício, né? E ele vai ficar também o quê? Com medo. Como é que ele... Mas acha mesmo que uma pessoa, como a maior parte que está em cima da terra, mas acha mesmo que essa pessoa, de frente a um sacrifício, a um monte de sangue sendo esparramado, certas supostas entidades, e não só entidades, mas também médiuns, que muitas das vezes estão bebendo do sangue daqueles animais, feito morcegos, feito vampiros, né? Usarmos dessa alegoria. Vós acha mesmo que uma pessoa comum, ele vai questionar aquilo ali? Ele vai dizer, olha, isso para mim é muito errado, eu não aceito isso. Vós acha mesmo? Vós acha mesmo que ele vai correr o risco de estar em uma vida limitada, completamente ali de sobrevivência? Ele vai ofender aquele tipo de procedimento, mesmo que ele não concorde em absolutamente nada? Porque se eles estão fazendo aquilo para ajudar ele, imagina se ele irritar aquela suposta entidade. Imagina se ele irritar aquele suposto dirigente espiritual. Como a vida dele não vai se tornar? Quais são os rituais que não serão feitos contra ele? Isso não é uma verdade? E veja, tem muitas pessoas que estão se aproveitando, pessoas que foram portais, que foram pontes, que levaram toda essa imundície para dentro das vossas casas, para dentro das suas famílias. E essa imundície que eu falo são essas ferramentas diabólicas, são esse manipular, é esse mistificar, é esse teatro, que aquilo que é ligado aos planos invisíveis tem se tornado um teatro. Mas, na condição como falei anteriormente e repito agora, porque tem pessoa que vai, né, de repente, adiantar a coisa, 80% de tudo que vós vê ligado a tudo que é tipo de religião, seita, sociedades secretas, que nem se pode chamar sociedades secretas, porque eram secretas uma vez, lá atrás, há muito tempo. Todas, 80% está ligado a tudo que não presta, está ligado a interessado só no seu dinheiro, só no seu bolso, e fora o seu dinheiro, ainda estão te oferecendo em holocausto. Está oferecendo a vós seu sangue, seu plasma, sua energia vital, que é o responsável por vós viver os anos que vós tem que viver em cima dessa terra. Está tirando aquilo que são as suas forças, o seu magnetismo, está roubando a sua prosperidade, para pegar a sua prosperidade e estar nos bolsos desses dirigentes espirituais que, em troca do dinheiro e da boa vida, têm oferecido vós como alimento para essas forças obscuras. E vós então param e pensam, fala muito bem, seu tranca-ruas, mas vamos a um ponto importante. Aonde está a tal da lei maior e da justiça divina? Vós, seu tranca-rua mesmo que está falando tudo isso, vós não é um guardião, um executor da lei e da justiça divina? Sim, somos. Existe a lei e a justiça divina, afinal das contas? Ou isso também é uma ilusão? Isso também é uma grande mentira? É um grande enganar? Não, existe, claro, isso de fato e de verdade.
Por que que então a lei permite que isso tudo esteja acontecendo? Não é a lei que permite que isso esteja acontecendo. Aí é o ponto. Quem está permitindo que isso tudo esteja acontecendo são vós. Mas não digo isso com o tom de jogar nas suas costas a culpa, a responsabilidade. Não total, mas em parte sim. Por quê? Porque muita gente, apesar de estar nas trevas da ignorância, se ele tem a oportunidade de tirar vantagem em cima do seu semelhante para benefício próprio, muitos têm feito, não tem? Então isso causa abertura a quem? A essas forças. Por quê? Porque se não tiver abertura, se vós não derem abertura, esses inimigos, vamos colocar dessa forma, eles continuarão, como diz lá para muitos de vós que conhecem a Bíblia, lá como o leão que te gira em torno, rugindo. Ele está te girando em torno, ele não está te atacando. Porque vós não produz brechas. Seu tranca-rua, mas nós estamos aqui na carne, a carne é fraca, né? Muito bem? Não tem problema de vós errar. O errar é natural, não tem como vós não errar. Mas permanecer no erro, o dar murro em ponto de faca, é o que está ocasionando eles fazerem e desfazerem das vossas vidas, dos vossos caminhos, dos vossos poderes, dos vossos dons, da vossa energia, da vossa vida, o que eles querem. Porque vós tem aceitado as propostas. Vós tem aceitado as propostas. Vós tem aceitado o quê? Que vós são descendência de Adão e Eva, e como Adão e Eva recebeu uma espécie de maldição desse Deus, eu não sei se o todo amaldiçoaria alguma coisa, ele simplesmente criou as leis. Então, quem está de acordo com as leis vai seguir a sua vida. E essas leis não é dizer se a pessoa tem que ser bonzinho ou mal, porque a verdade é que não existe mal e bem, não existe Deus e o diabo, né? Entenda que todas essas coisas, elas se complementam, são só extremos para quem está aqui experienciando no meio da dualidade, são só extremos de uma mesma corda. São só conceitos, maneiras do ser humano nas trevas da ignorância procurar explicar o que ele não consegue, o que ele não está vendo, o que ele não está enxergando, o que ele não consegue observar, que é o funcionamento dessas situações que estão por trás das cortinas. Mas fica difícil, seu tranca-rua, porque nós estamos aqui, nós não sabemos dessa verdade. Mentira! Muitos de vós choram por Jesus. Muitos de vós têm sempre dito a respeito de Jesus, Jesus para cá, Jesus amado para lá. E cadê o exemplo que ele deixou em cima da terra? Como é que vós ousam a dizer que não se sabe da verdade, sendo que ele deixou esses exemplos? Né? Agora, não vejam o que eu estou dizendo como uma crítica, não, mas sim como um alerta a todos vós. Ainda está em tempo de vós estarem entre os escolhidos ou se tornarem auto-escolhidos, abandonando esse modus operandi nefasto, limitado. Já falamos isso mais de uma vez. Se vós vem tentando durante décadas essa receita e até agora vós não teve resultado, por que vós ainda continua dando murro em ponto de faca? O lidar com essas sombras internas, seu tranca-rua, é muito difícil. Eu não sei por onde começar. É simples, saiba, suas sombras internas nada mais são do que partes de vós mesmo, ligadas a condições do seu passado ali atrás, do qual situações que vós passaram, que são divisores de água, ou seja, situações consideradas para vós pessoalmente como muito importantes,
dos quais houve acontecimentos que vós não teve a resposta o porquê aconteceu, o porquê na sua vida e não na vida do vizinho. E daí essa falta de resposta significa obscuridade, significa ignorância, não saber o porquê daquilo. Então essa sua parte é onde nasce uma sombra. E a maneira de vós trabalhar essas sombras é abrir-se, dar abertura à verdade. Não se abra a religiões, não sejam religiosos, se tornem seres espiritualizados. Muitos têm dito, seu tranca-rua, então vós está trabalhando em um viés universalista. Depende, porque esse conceito universalista está começando a pender para dogmas e doutrinas. O que eu estou falando, o que falamos a respeito das orientações, é colocar vós novamente em contato com a verdade. O que vós, cada um de vós vai pegar essa verdade e o que vós vão fazer com ela, aí é a cargo de cada um de vós. Porque cada um de vós está em um determinado ponto da caminhada, cada um de vós está a uma altura, a um ponto de vista diferente um dos outros. Lembre-se, todos são semelhantes entre si, mas são diferentes, não são iguais. Certo? Então eu disse, às vezes palavras fortes, palavras duras, por quê? Porque se vós fala, todo mundo diz querer saber a verdade, mas não condiz com a realidade. Porque a verdade dói, a verdade é o dedo na ferida. A verdade é vós se defrontar com partes de vós mesmo que vós quer manter oculta da sua família, da sociedade, lá do seu trabalho. Já falamos, olhe, não se preocupe em errar. Errar faz parte da experiência. Aquilo que passa a ser prejudicial para vós, o que abre, o que causa abertura para que essas forças adentrem a sua caminhada, a sua vida, a sua família, certo? É o dar murro em ponto de faca, é permanecer no erro, ser cabeça dura. É a mesma coisa do que vós plantar um pé de rosa do lado de um formigueiro. Então, quando vós vai deitar, quando vós acorda, aquilo está só o talo. E daí vós fala, não é possível. Então vós vai, planta uma nova roseira, mas vós continua plantando do lado do formigueiro. Não, mas eu posso passar o veneno, né, seu tranca-rua? O veneno vai ser só um paliativo. Porque sempre vão existir formigas. E elas sabem como identificar aquilo que é do gosto delas. Então o que estamos dizendo aqui não são condições que vós terão novamente em posse uma espécie de coisa paliativa. Como a pessoa estar com tosse e ir à farmácia e dizer ao farmacista, estou com tosse, vós tem alguma coisa para a tosse? E ele te dar um xarope para acalmar a tosse. Vai acalmar a tosse? Vai, mas não fez o tratamento, não tratou a causa da tosse. Quando essa tosse voltar, ela vai voltar sempre mais intensa. Então, não estamos oferecendo xaropes para ninguém, paliativos, mas sim a solução. Não estamos aqui, nunca estive aqui, é o tranca-ruas. Nunca estive aqui pedindo para que vós acenda a vela para mim, para que vós me adore, para que vós me respeite. Não estamos aqui com o propósito religioso. Até mesmo que se eu tivesse com um propósito especificamente religioso, utilizando a vestimenta que eu estou utilizando, que pertence às religiões espiritualistas, eu estaria falando das religiões espiritualistas. Estaria aqui para convencer vós a se tornar umbandistas, a estarem praticando toda a espécie de ritualística, e não estou aqui para fazer isso.
Nunca estivemos aqui para fazer isso. Estamos aqui para seguir a ordenança da lei da justiça divina, porque eu estou ligado diretamente àquilo que é à esquerda do trono da lei. Para que vós possam se libertar dessas amarras e dessas correntes. Quando vós passar a se tornar livres, aí vós pode frequentar a religião que quiser. Pode ir lá participar da ritualística que quiser. Vós não será mais preso, vós não cairá mais em arapucas, em armadilhas. Tem pessoas que assumiram responsabilidades, que se meteram em meio de ritualísticas das mais diversas, que vão ter que reencarnar pelo menos mais umas 3 vezes para ter a possibilidade de se libertar, assumindo responsabilidades que não era para assumir, colocando a mão em combucas que não era para colocar. Temos também a condição que existem pessoas mais conhecidas como médiums. Quando eu falo médiums legítimos, certo? Que têm feito grandes trabalhos verdadeiramente hercúleos. Mas existem parte desses médios que, devido a não ter a fundamentação necessária, que a fundamentação necessária não é o que o tranca-ruas quer. Não, a fundamentação necessária é a verdade. É a que te faz enxergar, a que te faz não ser fascinado, a que te faz não cair em contos do vigário, não ser arrastado pela emotividade, pela ilusão. Que estão caindo, já falamos disso. Tem um médio bastante conhecido, no qual o meu médio, de forma particular dele, respeita muito. Certo? Dono de um trabalho ótimo, um ótimo trabalho. Mas até um certo ponto, por quê? Porque através de ataques psíquicos, não pense que um ataque de magia negra, de maldição, um ataque de magia enoquiana, um ataque de magia arcangélica, seja pior do que um ataque psíquico. Não existe investida pior do que um ataque psíquico. E esse médio, né, que tem como nome Pedro, que muitos de vós conhecem porque se tornou ali bastante conhecido devido ao grande trabalho executado, a grandes orientações até passadas, devido a um ataque psíquico, está preso, está recluso dentro de si mesmo, e aquilo que está manifesto através dele, como uma espécie de possessão, são esses seres. Porque ele diz ser reencarnação de Enlil. Para aqueles que conhecem um pouco mais, já dissemos sobre isso. Enlil seria, posteriormente, o começo da situação lá de Abraão, se tornaria Yahvé, Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Só que Yahvé é um ser dimensional. Ele não pode estar dentro de um corpo biológico, porque para estar dentro de um corpo biológico, certo? Só pode estar um espírito humano, uma consciência humana. E Yahvé não é humano, não é um espírito humano. Os deuses que estão nas esferas dos deuses não são espíritos humanos. Arcontes não são espíritos humanos. Então eles não podem estar em um corpo biológico. Mesmo que alguém diga, não, mas ele disse que modificou o DNA, que modificou as substâncias. Mentira! Isso não é possível.
todas as tentativas de Yahvé e de outros seres, como também as forças ocultas, em poder manipular aquilo que é construído pelos construtores menores, que são responsáveis por criar as ambientações como fauna, flora, animais, e esse corpo biológico que abriga o espírito humano dentro dele, que são criaturas do todo. Tem os construtores maiores, que são responsáveis por construir universos, construir estrelas, construir planetas. E os construtores menores ambientalizam essas construções. São responsáveis por construir essas roupagens que o ser humano utiliza para fazer as suas experienciações. Todas as vezes que esses seres ligados a essa baixa terceira e quarta dimensão, de espaço e tempo, e claro, também a segunda e primeira dimensão, então essa condição extremamente densa, certo? Esses seres que não podem jamais escapar aquilo que é o espectro ou as condições limitadas do sistema solar, então são absolutamente limitados. Eles não podem, eles já tentaram por eons de tempo reproduzir esse corpo biológico que abriga o espírito humano. O resultado melhor que eles tiveram foi o que dá início à teoria de Darwin, em dizer que o ser humano é oriundo dos primatas, certo? Tudo aquilo que vós já ouviram sobre quimeras, minotauros, centauros, sereias, os neandertais, foi o que eles se aproximaram mais dessa biologia. E eles desistiram. Então vai dizer que Yahvé está incorporado, está obsediando, está controlando, suprimiu o espírito desse médium para estar dentro do corpo físico dele. Bobagem, não existe fundamentação para isso. Não existe fundamentação, e vós tem que fazer atenção, não para que vós tenham medo, não tenham medo. Aquilo que o que eu vos oriento a respeito dessa situação, desse médium, é que vós o ajude, direcione para aquele médium que vós conheceram lá atrás, daquele bom e bonito trabalho, força para que ele consiga imergir e afastar da sua consciência essas presenças poderosas. Porque veja, até mesmo incorporar Jesus Cristo, diz estar incorporando. Não estou falando para criticar o médium, não, ele está sendo usado como uma marionete. É claro, é óbvio, vós não tem olhos para ver, não precisa ser grande sábio para poder observar. Ele precisa sim de amparo, ele precisa de ajuda. E a ajuda está sendo direcionado a ele, à medida da abertura que ele propôs, a abertura que ele proporcionou. Por isso que eu digo, olhe, se abram para a verdade, esqueçam por enquanto religião, certo? Até agora a religião não fez vós se curar, a religião não fez vós alcançar seus objetivos. O que fez vós alcançar seus objetivos até agora foi vós através da força do seu braço, através do seu suor, através do seu sofrimento, através do seu sacrifício. Vós se sacrifica para ter pouco. E esses 80% desses dirigentes, desses superiores dessas religiões, estão tendo do bom e do melhor. Porque vós são o sacrifício. Vós estão sendo colocados para sofrer, para assumir o pecado. Não é assim que é dito lá, em determinada religião, quando tem uma determinada festa sobre um sacramento? A minha culpa,
a minha tão grande culpa. Que culpa é essa? Por quê? Porque, vamos colocar, em desequilíbrio, em trevas da ignorância, estão todos os seres humanos em cima da Terra. Não é que um rótulo, uma posição de bispo, de arcebispo, de pastor, de vigário, de pai de santo, de babalorixá, é só um papel, filhos. É só um título. Não estejam endeusando, não estejam se ajoelhando perante outros seres humanos que muitas das vezes não estão ao seu nível de evolução consciencial. Decoraram palavras bonitas. Vós não perceberam ainda que determinados tipos de orientação não te colocam em contato com a verdade para que vós trabalhe a verdadeira causa das situações que estão fazendo e fizeram vós se tornar sofredores a parte da sua vida quase que toda? A verdade vai doer, porque não é fácil vós olhar para trás no seu passado e saber que mais da metade das lágrimas que vós derramou, mais da metade do sangue que vós escorreu através de suor, vós não precisava passar. Vós não precisava se sacrificar. Buda foi atrás da resposta se o sofrimento existe. E o sofrimento existe, seu Tranca? Existe. Mas não é um requisito obrigatório. Só para quem aceita o caminho da dor, que é o caminho do sacrifício, da limitação e do sofrimento. A pessoa vai se deparar com a verdade lá na frente? Vai, mas esse caminho é demorado. O caminho da verdade, vós vai se deparar com partes suas que vós quer manter escondida, que vós não quer reconhecer. O mais difícil para o ser humano encarnado é ele assumir o próprio erro, mesmo que for para si próprio. Então, lidar com a verdade é isso. Quando Jesus diz lá atrás para os seus discípulos, não jogueis pérola aos porcos, não é que ele estava chamando os seres humanos, menosprezando, inferiorizando, sendo preconceituoso. Não, ele estava dizendo a respeito da boa parte da humanidade que tudo aquilo que essas pessoas jogam de alimento na frente dessas pessoas, alimento no caso, que Jesus diz, é informação, é orientação para a sua vida, é a sua vida. Vai estar entregando a sua vida dos seus filhos, da sua família, de bandeja na mão de quem que vós tem entregado? É melhor, vós já não ouviram o ditado lá dos seus avós, que é melhor só do que mal acompanhado? Mas daí, mas seu tranca-rua, mas daí vai que vós está mentindo, vai que vós está nos enrolando, porque nós lá sempre ouvimos que tranca-ruas, então ele é o diabo, né? Alguma coisa parecida. Então vai que vós está nos passando na conversa, e daí vai que a gente desencarna e de repente a gente acorda lá no inferno, porque escutamos aquilo que vós está falando. Não, vós não tem que acreditar ou confiar no que eu estou falando. Quem segue esse trabalho sabe muito bem que dizemos para as pessoas, olhe, vós tem que ter um nível alto de ceticismo. Toda a orientação passada vós tem que colocar em prática para que vós se certifique com os seus próprios olhos, porque contra fatos não tem argumentos. Não adianta vós ficar encantado, não adianta vós ficar emocionado com palavras bonitas. Palavra bonita até papagaio fala, desde que ele decore. Tem pessoas se passando por gurus, por mestres, simplesmente porque leram livros que muitos de vós nem sabem que existe certa obra literária ou iniciática. Se vós tem sofrido até agora,
Por que vós não experimenta? É algo novo, vós nunca colocou isso em ato. Se tudo que vós fez até agora não tem dado resultado, ou se o resultado é, durante 30 dias, 20 ou 25 dias de sofrimento, de tristeza, de frustração, de raiva, de tudo enquanto aquilo que não presta, e alguns dias, às vezes 2, 3, de algum momento de alegria, que é quando vós toma a bebida, vós enche a barriga, está ali com a mente entorpecida e vós esquece dos problemas. Que vós vai ter algum momento de alegria, não felicidade. Então, o momento é agora, chegou a hora da verdade. Se vós querem parar de sofrer, se vós querem pelo menos diminuir essa intensidade que está cada vez se tornando pior, mais pesada, o que vós tem que fazer? Quais as atitudes que vós tem que tomar? Quais são os passos seguintes a se dar? A verdade, sempre a verdade. Essa verdade, ela te liberta, ela te traz paz. Claro, a princípio, vós vai se sentir incomodado, mas muito incomodado. Porque vós vai estar lidando com essas suas sombras. Mas isso é temporário. Isso é temporário. Desde que vós tenham, muitos de vós, quanto tem se sacrificado? Olhem para vós. Vós são o templo onde habita o Espírito Santo, para quem é cristão. Para quem está sobre outros aspectos de espiritualidade, vós é a morada da centelha divina, do eu superior. Vós é o templo pelo qual se retoma o religare, o reestabelecer conexão. Agora, tem muitos seres humanos por aí que estão com esses acordos. E esses acordos têm se intensificado, têm estado mais presentes, né? E vós tem que fazer muita atenção a respeito disso. Por quê? Porque vós estão se acabando aos poucos. O tempo está se indicando, está se encaminhando para o fim das coisas. As coisas vão começar a piorar muito, em todos os aspectos, né? Fenômenos naturais, fenômenos também ligados ao sobrenatural, né? Vá todo tipo de investida. E a coisa vai piorar, e quem estiver nessa frequência, quem estiver... Tem uma quantidade muito grande de pessoas em cima da terra que estão com esses acordos, estão oferecendo cada um de vós como sacrifício, utilizando de vários procedimentos ligados a até dimensões paralelas. Então o momento é de vós tomarem uma posição, para estarem em defesa de vós mesmos. Porque se vós começarem a tomar essas atitudes, vós nos proporcionam poder dar um suporte maior a vós, poder defender vós, poder alertar cada vez mais a cada um de vós. Agora, se vós não tomarem essas atitudes para consigo mesmos, isso fica impossível, não podemos ir muito além daquilo que vós permita de fato e de verdade que possamos fazer. Porque somos agentes da lei da justiça divina. E não só eu, Tranca-Ruas, Marabô, mas tem uma infinidade de guardiões. Podemos sim ajudar muito a humanidade a contrastar, a colocar as coisas novamente a um certo equilíbrio. Mas precisamos contar com a vossa ajuda. O espiritual, a espiritualidade não vai fazer tudo sozinho. Vós tem que saber que existe sim
uma parte que cada um de vós tem que fazer. Ah? Então façam atenção, porque esse tipo de condições, esse tipo de situações, esse tipo de sacrifício, esse tipo de ritualística, tem pessoas dizendo por aí que estão ligadas a ordens marianas, que estão ligadas a ordens ou a instituições, né, ligadas ao quê? A serafins, a egrégoras serafínicas, egrégoras arquangélicas. Não caiam nessa besteira. Isso é uma armadilha. Pesquisem. Só do fato de vós pesquisarem, se informarem, claro, eu entendo que cada um de vós já tem muitos compromissos para com a sua vida, para com a sua família, com essa experiência. Mas veja, é a vida de cada um de vós que está em jogo. É a sua saúde, é a sua riqueza, é a sua estabilidade, é a sua dignidade. Vós abrindo os olhos para determinadas coisas e se afastando dessas forças, podemos vos defender. Certo? Inclusive, houve agora, recente, né, vai fazer uma semana agora, que um filho espiritualizado, que fez um grande trabalho anos atrás e acabou sendo corrompido por forças superiores que, através de condições pactuais, através de contratos pesados, de oferecer o maior número de sacrifícios ou de pessoas para serem sugadas, para serem ali tidas como instrumento de manipulação, e desencarnou lá há quase uma semana atrás. Esse desencarne dele, ele simplesmente foi incinerado. Quando eu falo incinerado, não é que tacaram fogo na matéria, no corpo físico dele, não. Ele recebeu um choque vibratório tão poderoso que ele foi simplesmente desligado. Porque mediante as situações, quando ele descobriu que o trabalho que ele estava fazendo, porque ele fazia um trabalho só, quando ele passou a se associar a esse outro moço, que diz estar em uma conexão serafínica, ligado a ordens marianas, não se deixa iludir. Não que esse moço seja mau, não é mau, ele simplesmente é uma marionete na mão dessas forças. Essas forças estão além da compreensão humana. Então esse filho que desencarnou, que tem como nome Lael, ou Fanim, porque assim ele recebeu ainda esse, vou utilizar esse codinome, certo? A partir desses acordos. Mas ele pensava que ele podia ajudar mais pessoas. Ele acordando com determinadas forças, ele poderia ajudar muito mais pessoas. Temos aí novamente sacrifício. Só que quando ele viu que ele estava sendo a ponte para que essas forças, então, através dessa condição de oferendas, de sacrifícios, né, de fazer com que seres humanos continuassem a se tornar o sangue espargido ou a oferenda
em cima do altar para essas forças, ele quis se retratar, ele quis divulgar, ele quis se arrepender, ele quis se desligar, mas ele foi desligado primeiro, se é que vós me entendem. E esse moço, que junto com esse Lael, tem feito recentemente, de poucos anos para cá, esse trabalho, ele sabe de tudo isso. Mas ele também, se ele se rebelar, se ele desistir daquilo que ele acordou, ele será o próximo. Assim como aconteceu com aquele outro filho, que era um satanista, e depois se converteu ao cristianismo, movimentou, ergueu um grande número de cristãos, e de repente tira a própria vida. Essas forças, elas não movem uma peça no tabuleiro de xadrez sem ter uma estratégia muito bem pensada. Ah, mas Jesus vai me salvar. Não conte que Jesus não vai te salvar de coisa nenhuma, se vós não tomar a providência que cabe a vós tomar, a mínima, de poder questionar, de poder identificar que existem algumas situações que estão completamente fora, não está te sendo explicado nada. Está só te contando uma história em cima da outra, não está te explicando por que isso está acontecendo. Vós não percebem que o que estão passando para vós, as peças não encaixam? Então, esse moço, ele nem nos planos astrais está. Ele está em locais, né? Não, vamos dizer, de sofrimento, não, mas está completamente alheio aos planos astrais. E faço atenção a cada um de vós que são espiritualistas, que estão fazendo grandes trabalhos há muito tempo. Abram do olho, não vão atrás de poder especular ou de poder fazer fronte a essas forças, porque vós vão cair. Vós estão na matéria. Eu só estou falando o que estou falando aqui, revelando o que estou revelando aqui, porque eu sou tranca-ruas. Nada eles podem contra mim. Mas podem contra o meu médio. Mas o meu médio está fazendo a parte dele. Certo? Qual que é a parte dele? De se sacrificar? Não. Ele está distante de dogmas e doutrinas sobre qualquer espécie. Ele, particularmente, pessoalmente. Ele está conectado, ele decidiu estar conectado simplesmente à força suprema, à força que tudo é. Porque ele estando conectado à força que tudo é, automaticamente, então, todos os seus trabalhadores estarão cientes. Ah, mas não é uma falta de respeito com vós, seu tranca-rua? Ele é um médio, vós não vai descer o cacete nele? Por que eu faria isso? Sendo que o objetivo de toda entidade de lei, quando existe uma entidade verdadeira, não essas mistificações, esse teatro que existe por aí, ou a presença de espíritos ou entidades espirituais trevosas que se passam por entidades de lei. Toda a entidade, todo guia espiritual, a melhor paga, o melhor agradecimento que alguém pode oferecer é a sua vitória, a sua libertação, a sua autonomia, vós ter as rédeas da sua vida verdadeiramente nas mãos e não na mão de terceiros. É difícil para vós? Pode até ser. Vós estão habituados, são décadas que vós vidas religiosas,
vidas oprimidas, vidas de sacrifício, vidas de submissão, vidas de passividade, sempre abaixando a cabeça, aceitando que não são nada, aceitando que são pecadores, aceitando que vós tem que comer o pão que o diabo amassou para que vós tenha algum mérito perante esse suposto Deus, que é um Deus, mas não é o Criador de todas as coisas, certo? Parem de poder alimentar essas forças. Vós nos alimentam? Não. Vós não estão nos alimentando de nada. O nosso alimento vem das forças superiores, vem do alto, não vem da terra. Não existe nada na terra que nos interesse, a não ser a vossa libertação. Vós abandonarem o manifestar dualidade, separatividade, para que vós retornem aquilo que vós são verdadeiramente. Unicidade. Quando Buda, o iluminado, estava em meio aos seus seguidores, então os seus seguidores perguntaram: Buda, o que temos que fazer para que nós nos tornemos Buda, o iluminado? A resposta dele foi: nada. Não precisam fazer nada. A única diferença entre eu, Buda, e vós é que eu me lembrei de quem eu sou. E vós ainda não se lembraram, porque quando vós se lembrarem, vós vão ver que vós só estavam permitindo ser o que vós jamais poderiam ser. O ser humano é algo grande, imenso. Não é essa mesquinharia, não é algo comparado, como muitos dizem, a uma espécie de vírus. O ser humano não está aqui para evoluir, o ser humano é a própria evolução em meio à criação. Aonde ele está, ele faz com que aonde ele esteja, isso vá a níveis superiores. No caso do ser humano em trevas da ignorância, sobre efeitos dessas programações mentais, cerebrais, e a soma daquilo que é a consequência do nascer dessas sombras, dessas trevas de ignorância, que é a identificação com as sombras no fundo da caverna, como dizia Platão, lá na menção da República, certo? Então tem todo esse tipo de condição. O ser humano daí, ele em uma condição completamente inadequada, ele está fora daquilo que é a sua vibração original, ele está fora da sua condição original, que é a unicidade. É para ele estar aqui simplesmente experienciando em meio à dualidade, ele está manifestando dualidade devido a essas programações nefastas, a esses sacrifícios, a essas manipulações ocultas de energia, de magnetismo, certo? Utilizando de ferramentas diabólicas, como a culpa, o medo e a ganância, certo? Então veja, é claro que o ser humano em completo desequilíbrio, ele vai o quê? Ele vai ser algo completamente destrutivo, certo? Mas essa não é a condição original do ser humano. E ele tem sim como retornar a ser o que era antes. Basta ele ser sincero para esse Pai que o criou, não lá o Deus do Antigo Testamento, mas o Criador de todas as coisas, e falar: olhe, meu pai, ou minha mãe, a única coisa que me interessa, a única coisa que eu me abro, que eu estou à disposição, é da verdade. E de tudo que a ela está ligado. Aí vós vão ver como a sua vida começa a melhorar. Enquanto vós
se sentir, vós pensar que simplesmente o fato de vós acender uma vela na cachoeira, na encruzilhada, ou simplesmente o fato de vós colocar o joelho por terra e rezar um rosário, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou quando vós vai se confessar para um sacerdote, que ali tem um homem, um ser humano encarnado igual a vós, que ele simplesmente vai te ouvir contar os seus segredos, a sua intimidade, e vai dizer, olhe, reze 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai estar absolvido dos pecados. Quem é esse ser humano que tem essa possibilidade? O único que pode fazer isso é vós mesmo. Certo? Então, façam bastante atenção a respeito dessas situações, porque vamos começar agora a falar mais explicitamente de condições que estão acontecendo. Tem outro ali, ex-satanista, que também já falamos sobre ele, sobre a situação de ele ter quebrado imagens de Exus, de Pombogira, de Zé Pilintra, dizendo que todos são demônios, né? De certa forma, aquilo que eles assumiram que fizeram lá atrás, sim, está ligado a condições trevosas, sem sombra de dúvida, mas aquilo não corresponde com entidades de lei. Para quem já conheceu entidades de lei, sabe muito bem que aquilo não corresponde com a verdade. Agora, não oculta o fato de que eles foram pontes desse manifestar dessas condições desses seres trevosos na vida de centenas, ou se não milhares de pessoas, simplesmente pelo fato de ganhar dinheiro, né? E altas somas de dinheiro. Então, estejam atentos, não sejam arrastados, não sejam afoitos. Pensem, meditem, ponderem. Ninguém é bom ator o tempo todo. É um dos indicativos para vós identificar aonde existe a verdade do que aquilo que seja ilusório. Não tem como uma pessoa falar uma coisa há 2 anos atrás e depois ele estar desdizendo, né, desconversando isso 2 anos à frente. Não, a coisa tem que ter um ritmo, tem que ter, se existe uma verdade, então essa verdade ela tem que ter uma coerência, ela tem que se encaixar, certo? Porque se isso não acontecer, então vós tem que o quê? Estar afastados. É melhor só do que mal acompanhado de entidades que vós não sabe o quanto quer se aproveitar de vós, né? Porque podem se aparecer para vós, se plasmar como algo lindo, como algo sereno. Só que vós percebam, procurem sentir as energias. Os olhos podem te enganar, os ouvidos também, mas as energias não te enganam. Não podem ser modificadas, elas são o que são. Então, para terminar, para concluir, 80% de tudo que está ligado a todo tipo de religião estão oferecendo essas pessoas que estão ali pela sua fé como sacrifício para que essas entidades, como as forças ocultas, por exemplo, suguem, vampirizem essa força vital desse seu corpo físico. Extraia o seu poder mental, extraia os seus dons, os seus poderes psíquicos, deixando vós acabados e podemos dizer até em certo nível condenados a estarem aqui nessa experiência por mais tempo do que devia. Certo? Então, esse é a orientação. Muitas pessoas, façam atenção se não é isso. Façam atenção se quando vós, né, ali não estão sendo coagidos. Vós não podem nada, mas aqueles dirigentes, eles podem tudo.
Vós não pode comer tais coisas, mas de repente vós descobre que aqueles lá estavam comendo. Vós não podem ter momentos de sexualidade mais livres, mas aqueles dirigentes estavam tendo, muitas das vezes com fiéis, muitas das vezes com pessoas comprometidas. E isso é só a ponta da agulha. Vamos começar agora a falar muito mais a respeito disso. Mas o momento, a hora da verdade é agora, porque as coisas em cima da terra vão se tornar mais pesadas em termos de acidentes, de catástrofes, de todo tipo de coisa. E se vós estiverem nessas frequências, não porque vós querem, mas porque vós estão aceitando, porque estão caindo contos do vigário. Se vós estiverem segundo essas frequências, vós vão ser arrastados, vós vão sofrer com essas consequências. Não estou pedindo para ninguém estar ligado a mim, tranca-ruas, não, vós tem que estar ligado à verdade, à lei e à justiça divina e acabou. Certo? Então, é o suficiente porque eu já me estendi bastante. E a partir de hoje, vamos começar de forma mais explícita, mais aberta, revelar muitas arapucas, muitas armadilhas, muitas emboscadas que essas forças têm em todas as partes. E são muitas, temos muito o que falar. Saravá e boa noite.